numa lojinha no final de semana comprar material das crianças, aí comprei. Eu tava, olha, parece bobeira, mas é um detalhe que faz toda a diferença. A minha saboneteira era um vidrinho de granado da época que as crianças eram bebê. E aquilo já me incomodava. Eu olhava para ele e aquilo me incomodava. Aí eu fui na loja, comprei uma saboneteira bonita, coloquei no meu banheiro, comprei uma florzinha e coloquei lá também. Aquilo já deu uma mudada assim no meu banheiro, que até minha filha comentou: nossa, mamãe, o banheiro tá tão bonito. Um detalhezinho, sabe? Um detalhe que fez diferença. Eu tô conseguindo, assim, mudar as coisas. Marcela, quando você fala... Assim, Quando você fala de vida ordenada, o que sugere na sua cabeça que seja essa vida ordenada? Qual a expectativa que você tem sobre essa vida? Organização. Porque as coisas estarem no lugar. eu preciso que vocês entendam que existe uma diferença entre uma vida equilibrada e uma vida ordenada. Aquela utopia de equilibrar os pratos, a gente quebra todos eles, um por um. Então, Não, é vida organizada mesmo. Sim. Assim, equilibrada, eu acredito que acho que a gente nunca vai conseguir, né, ter tudo assim no lugar, né? Tudo funcionando 100%, mas as coisas, eu não sei explicar, mas para eu funcionar, as coisas precisam estar no lugar. Sim. Se as coisas estão fora do lugar, eu também fico Nem consegue desordenada, eu não consigo pensar direito. Não consigo pensar direito. E assim, aos pouquinhos, no meu tempo, que é uma coisa que eu me cobro muito, eu quero resultado rápido. Né? Então eu tenho tentado controlar isso, porque isso acaba me atrapalhando de certa forma. Né? Então eu tenho me ligado a essas pequenas conquistas e comemorado mesmo, porque isso vai me impulsionando a ser melhor, né? Sim. E eu até gravei um vídeo e não te mandei, Juan, eu tenho que te mandar o vídeo, que eu gravei um vídeo falando sobre o meu autocuidado, sobre a minha maquiagem, que eu não abro mão mais de sair de casa sem estar maquiada. Uau, isso é conquista. Levanta minha autoestima, eu gosto de me olhar maquiada. E por passar muito tempo sem dormir, né, porque a gente tem os nossos problemas internos que isso acaba atrapalhando, né, então eu tô sempre de olheira. Eu acordo, eu tenho uma olheira lá estampada na minha cara. E eu me propus a não sair de casa assim. Ninguém é obrigado a ver. Ninguém precisa saber do que eu tô passando. Então, a maquiagem foi uma forma de eu olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo e fazer com que eu fique bem durante todo o dia. Muito bem. Muito bem. Obrigada pelo seu relato. De nada. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mariana? Se eu quiser, né? Só se você quiser, Mari. Olha, eu essa semana me impactou bastante na live da Renata. Eu já tinha visto, na primeira vez eu vi, né? Mas quando ela fala assim, eu tinha notado na época, ela fala assim, o mundo jaz no maligno. Isso veio para mim de uma forma assim, como a gente também foi criada nessa... como é um trabalho todo pra gente não ser feminina, pra gente ser essa mulher Carlão, pra as famílias não prosseguirem, sabe? Isso assim foi uma coisa que me chocou de uma forma, mas me mostra também que eu posso voltar, eu posso reativar a minha identidade e esse é o caminho certo pra gente conseguir seguir. Enfim, foi só o conhecimento da causa raiz de muita coisa. É bom saber, né, a origem também do problema. No meu caso, assim, desde que eu entrei na minha situação, eu coloquei em mim que eu tinha que andar de batom. Eu não usava batom antes. E eu decidi que eu sairia de batom todos os dias. Eu fazia o skincare, faço menos agora, mas eu sempre usei filtro. Mas eu pus bem dentro assim, da minha rotina, que eu não ia deixar meu exercício físico. E eu consegui. Eu até que... É muito difícil ter rotina, mas eu tenho uma chave que me ajuda nessa disciplina. Mas tem uma outra que eu não tenho, que é o pior. Essa tá tranquila, mas é ouvir mais e falar menos. Eu sei disso em mim. Eu sei o quanto eu sou reativa. E eu vejo hoje que meu treinamento maior é com a minha filha de 10 anos. Porque 10 anos é uma idade, gente,
que é assim, você fala, ela já te desafia. Por exemplo, se eu falar assim, o céu tá rosa, ela fala, não, eu acho que o céu tá rosa. Não. Ela quer me contrariar. Sim. E ali, assim, eu percebi que é aonde eu vou treinar mais, sabe? Então, assim, se eu conseguir vencer com ela, a hora que ela me tira, assim, e ser sábia com ela, você sabe com qualquer pessoa, porque não é fácil. Você tem uma pessoa aqui do teu ladinho, assim, que é por amor, mas que tá na fase disso. Eu sei que é uma fase, mas como eu não estou 100% bem, estou cada dia melhor, graças a Deus, e a tudo que a gente tem feito, mas fico oscilando. Sim. E aí, a hora que ela tem dia que não vai. E aí, mas é aos poucos que a Marcela falou, assim, tem dias que eu consigo e eu comemoro que eu consegui. Eu falo, nossa, que bom, eu consegui responder com amor. Nossa, aí tem o dia que eu grito, saio da caixinha. Aí eu paro, respiro, penso por quê. Nossa, não posso deixar acontecer, tá vendo? É a minha prova. Essa prova, se eu não tô fazendo com ela, eu não vou fazer com o futuro homem, que eu não sei quem será, se é o mesmo ou outro, ou com a minha mãe, ou com as pessoas. Exato, assim, exato. Sabe? Então, assim, são essas as minhas pequenas evoluções. Muito bem. Obrigada por compartilhar. Muito bom. Maria Carla, você quer falar alguma coisa referente ao que você recebeu na sua sessão? Algum insight na nossa sessão que você teve? Eu tinha comentado com você, assim, como a Mariana falou, que eu acho que eu tô muito de ouvir, né? Um pouco de falar, mas eu ia escrever lá no grupo, mas tá tão corrido lá no meu trabalho, eu também tento acompanhar o grupo, porque dá vontade de ficar lá no grupo o dia inteiro olhando. Mas eu achei, assim, que eu acho que nós, né, seres humanos, ainda mais mulheres, ainda mais aqui nesse propósito, a gente foge do confronto. E a gente sabe que a gente precisa ser confrontada, né? Eu quero colocar o meu relato lá da mentoria individual, porque quando vem uma pessoa de fora e te analisa, aí você sabe que no fundo você tá errada, né? Como a gente hoje, né? A questão do orgulho, do que precisa ser feito, eu achei assim, foi muito, muito válido. Às vezes a gente sabe, mas a gente não quer aceitar. E eu acho que quando a gente parte, né, eu tô agradecendo muito a Deus por ter essa oportunidade, por estar aqui, por ter essa troca, por ver que outras mulheres passam por questões bem similares e que eu tenho pensado assim, nossa Deus, a gente precisa tirar as escamas dos olhos, né? Nós mulheres, os homens também, mas aí talvez eles tirem a partir do movimento que a gente tirar as nossas escamas e assim, pra mim foi muito enriquecedor, assim, escutar. No fundo, talvez eu já soubesse, é porque eu falei pra você, eu escutei do Fred, né? Eu falei assim, você abandonou, você saiu de casa. E eu, não. Aí você, quando fez a minha análise, você fez sim. Aí eu até gravei uns stories hoje, eu falei, gente, saí da mentoria agora, eu tomei umas sapatadas na minha cara. Sapatadas assim, mas foi muito bom, porque só assim a gente realmente muda. Então, assim, eu tô muito grata. Eu tenho agradecido muito a Deus pela sua vida. Eu não te conheço, mas eu já tenho visto, né, acompanhado um pouco da sua história. E é incrível o que Deus faz, né? O que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na vida aqui de todo mundo. Independente do que aconteça, o melhor vai acontecer porque a gente está buscando evolução, a gente está buscando esclarecimento. É só isso que tem pra falar. Não falo muito não, porque se deixar, eu vou tomar seu lugar. A sanguínea tá on ainda, gente. A sanguínea tá on. Obrigada por compartilhar. Obrigada por me permitir fazer parte da sua jornada. E parabéns por cada uma de vocês, mas em especial por você que acabou de chegar e já chegou recebendo tanta chinelada, mas você tá aqui. E isso é uma grande conquista. Você ouviu, doeu e você voltou. Então isso diz muito ao seu respeito sobre aquilo que você realmente quer para sua vida a partir de agora. Isso é a manifestação de um posicionamento. Você não apenas, não, eu tenho que mudar. Não, você de fato tem se exposto a esse processo.
Eu tenho alguns casos aqui que, coitada das meninas, elas vêm falar comigo e aí já tiveram vezes de eu responder as meninas e eu falar, agora eu acho que ela não volta, não. Eu acho que agora ela vai me mandar ir para aquele lugar e vai falar, olha quem você pensa que é para falar assim. Aí eu deixo, né? Eu falo, vamos ver o que vai acontecer. Aí, um dia depois, ela, você tem razão, Ana. Eu acho que eu tinha que ouvir isso mesmo. Eu entendi e tal. Eu, ufa, Deus. Ufa. Mantemos, seguimos aqui. Porque, de fato, a minha forma de atuação ela é muito confrontosa. Não é afrontosa, são coisas diferentes. A afronta, ela é improdutiva. Se eu te afrontar pelo simples fato de briga de ego, é improdutivo. Agora, quando eu te confronto, eu te chamo pra te fazer refletir. Pra te falar coisas que você ainda não ouviu de outras pessoas. Porque quando você vai desabafar com uma amiga, a sua amiga vai fazer o quê? Vai passar uma na sua cabeça, vai ficar do seu lado. Ai, você merece coisa melhor. Ai, você não merece passar por isso. Agora, quando você vai falar disso com alguém imparcial, que consegue entender sobre comportamento, como que você comportou e como que o outro reagiu, né? Que foi o comportamento do outro. Pera lá, não, existe erro nas duas partes. E você errou nisso, nisso, nisso e naquilo. Você tá disposta a melhorar? Então vamos por aqui, vamos por esse caminho, porque eu também já errei nisso. Eu também já errei muitas coisas assim, e aí eu vi que por aí é o pior caminho. Eu me lasquei, e aí conforme eu fui me lascando, eu fui me moldando essa serva boa e fiel que tá em processo. Esse processo eterno que não acaba nunca. Graças a Deus. Mais alguém? Alguma preciosa vai dar o ar da graça aqui pra gente? Vou ter que chamar, assim, por acaso? Eu não sei se o Ilane tá na igreja. Ah, olha ela aí, não foi pra igreja não, mulher. Liga o microfone. Meu celular tá dando piti. Tá nada, tá tudo certo. Você tá linda, inclusive. Você não precisa expor o que aconteceu, né, da semana passada pra cá, depois do nosso encontro, mas dentro do que aconteceu, do confronto que você se viu, de como foi pra você encarar, quais os frutos você colheu nesses últimos dias? Ruana, eu ainda estou em êxtase, né? Êxtase é uma palavra forte, hein? Foram muitas coisas, muitas situações. E o interessante é que quando a gente se coloca, como eu falei no grupo, eu me coloquei de forma intencional. Eu estou trabalhando meu desenvolvimento pessoal, não é de hoje. Sim. Né? E eu cheguei em um ponto que eu não estava conseguindo mais ir sozinha, ir além. Então eu me coloquei para o confronto, né? E quando a gente se coloca no confronto de forma intencional, é incrível, porque uma coisa é alguém chegar te dando porrada, outra coisa é você se colocar para bater. E foi muito incrível, porque dentro de toda a situação, eu comecei a desbloquear insights que eu sozinha não estava conseguindo enxergar. Uau! Entendeu? Isso é poderoso. Então, muitas coisas mudaram por aqui. É incrível, eu tô desde o início, né, os 10 dias, e nesses 10 dias eu já coloquei minha casa em ordem, eu já coloquei roupa em ordem, eu coloquei guarda-roupa em ordem, escritório em ordem. Muito bom. E assim, eu até brinquei, né, com as meninas no grupo, eu estou aqui organizando o meu HD. Você se viu sentada na sua cadeira olhando pro nada ontem. Foi uma coisa assim que você falou, né? Que eu vi lá. Que você não sabe quando foi a última vez que você fez isso. E aqui a sua casa tá com cara de casa.
Porque como você vivia... Eu nunca tinha me visto na casinha do nada. Eu até dizia pro meu esposo, como que pode? Eu quero saber como é acessar a casinha do nada, a caixinha do nada. Porque eu sou Carlão, João, Pedrão, mas a caixinha do nada eu não tinha acessado ainda. Muito bom! Muito bom! Eu não tinha achado o benefício de ser o João. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, porque eu sempre tô pensando em tudo que eu tenho para fazer. Eu sou ligada no 360, não é no 220, não. Uhum. Então, eu estou fazendo e estou pensando e estou planejando o que eu tenho para fazer. Então, como eu penso muito e produzo muito também, eu sempre estou cansada. Sempre. Tem gente que diz assim, eu estou na correria. Se eu disser, estou na correria, pode ter certeza que eu estou na correria de verdade. E aí, eu coloquei tudo em ordem. Ontem, às 10 da noite, eu estava varrendo aqui a casa, né? Para que hoje amanhecesse com cara de casa e eu acordasse em paz. E aí, eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro. Sabe quando você olha, tipo, não tem o que fazer por aqui? Tá tudo bem, gente. Não tem uma louça pra lavar, não tem uma casa pra varrer. Cadê Vou o sentar. incêndio que acontece? Eu vou passar um café e vou tomar um café. É só isso que tem pra E fazer. aí eu sentei na cadeira de balanço e eu olhei para um lado, olhei para o outro. E eu me peguei na caixinha do nada. Eu não estava pensando em nada pela primeira vez na vida, porque não tinha muitas coisas para fazer. E eu simplesmente deleguei tarefas, sabe como Jetro? Porque eu não delegava, não pedia ajuda de ninguém. Ajuda eu? Claro que não. Você não precisa, você dá conta de todos. Você é de aço, você é Mulher Maravilha, guerreira, Xena. De todos. Demais. Eu sou de aço. Mulher Maravilha dobrada. E aí nunca pedi a ajuda de ninguém. E aí, passando, né, por esse percurso onde o meu esposo ele tá desempregado, aí eu me desdobrando entre a clínica e aqui, a clínica e aqui, eu digo, epa, peraí. Opa, amor, tem que fazer assim com toda a delicadeza do mundo que eu não tenho, que eu me esforcei muito para poder pedir, né? Gerou um esforço, né? Foi muito intencional. Você teve que medir as palavras. Você teve que pensar muito bem como que você ia falar. É isso mesmo. O tom de voz, as palavras, porque eu já falo alto por natureza. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque como eu falo alto e sou autoritária, então parece que eu tô brigando. Uhum. Então, assim, era exaustivo, porque aí eu fui pedir para ele ficar na clínica para mim, enquanto eu cuidava da casa. E sugeri que enquanto ele estivesse lá, ele ficasse estudando. Uhum. E ele tá estudando. Vocês conversam do que ele tá estudando? Ele tá estudando para fazer um concurso para PM. Legal. Bacana. Aí tá estudando e ele disse, eu já tinha esquecido como é cansativo estudar. Por isso que tu só vive morto. Eu faço 2 faculdades. Então, assim, 2 faculdades, um bebê, um adolescente e um marido, e a casa, e uns pacientes topados. Muito corrido. Muito bom. Do nada, aí eu deleguei, né? Ele ir pra clínica, ficar estudando lá, enquanto eu apagava o incêndio aqui em casa. E aí, eu estava despreocupada. Até porque eu estou desenvolvendo essa morte do João e do Carlão e de todo mundo, todos os dias. Então, eu decidi honrar o meu marido, porque eu não honrava o meu marido. Fale mais sobre isso. Eu não confiava que ele podia fazer alguma coisa, gente. É Simples mesmo? assim. Eu nasci, fui criada em um sistema, em uma situação, onde quando eu olhava para o meu pai e tudo que ele fazia com a minha mãe, comigo, eu simplesmente cresci com uma opinião. E é forte, talvez eu seja cancelada, né? Mas, tipo, homem não serve para nada.
Ah, Eu mas cresci mais com alguém, essa- mais alguma de vocês acha que ouviu isso, não que achasse, mas ouviu isso da mãe? Que homem não serve pra nada? Aconteceu com alguma de O que vocês? o que eu ouvi e que eu já afirmei para minha mãe Sim. é que faça tudo para não precisar de um homem. A Isso Mar... que é Sim, sim. Marcela, você Também que a gente não tem que depender. não pode Tem que depender de se homem virar pra sozinha. nada. Faz o teu pra não depender de homem nenhum. Ou seja, você é obrigada sim a trabalhar, a dar conta de tudo, a ser autossuficiente, a carregar quem o que for nas costas e sorrir plena e é isso. E eu linkei isso com a minha mãe depois da mentoria, deve ter um mês, assim, sabe? Que ela falando sobre a minha situação, assim, e eu falei disso, falei, você fez porque era o que você queria, e tudo bem, mas eu cheguei aqui por tudo que eu vim colhendo, né? Tudo que eu fui aprendendo, e tá tudo bem, mas tem uma raiz também, né? Então, Tudo tem uma raiz, né? Tudo tem um porquê. Então, eu cresci dessa forma. uhum, Então, confiar no meu marido. Gente, olha o êxito. O meu esposo está na igreja com os meus 2 filhos. O mais novo tem 2 anos. Eu largar um bebê na mão do meu marido, não, porque o homem não sabe cuidar. Homem não serve para nada. Ah, mas é o pai, mas não vai cuidar como eu cuido. Ponto. E não tinha negócio. Mas quando eu decidi honrar o meu marido e colocar ele no lugar de sacerdote, porque eu preciso dele, me colocar como vulnerável e pedir para ele ir, eu descansei, porque eu confio no homem que Deus me deu. Quem me deu foi Deus. Então, se Deus me deu um homem capaz de ser sacerdote, Deus não erra. Quem erra sou eu por pensar que Deus errou. Se Deus me deu um homem com capacidade de ser sacerdote, o sacerdócio pode até não estar ativado. Mas ele tem. Está lá dentro dele em algum lugar. Então, assim, eu simplesmente descansei. Eu descansei, porque eu não precisei me preocupar com o incêndio que estava acontecendo lá. O meu sacerdote estava lá, ponto. Então, quando eu vi o sacerdote tá lá cuidando, não tem atendimento, e a casa está arrumada, a roupa está lavada e a comida está pronta, não tem o que fazer, gente. Aí opa. Então, assim, eu tô com... Esse mês de janeiro eu não consegui, devido ao evangelismo que eu fiz, né? Não consegui estudar. Eu tô com todo o conteúdo atrasado. Então, eu vou me organizar agora para colocar conteúdos em dias. Mas eu consegui pela primeira vez na vida focar em mim. Eu podia muito bem dar 200 mil desculpas para não estar aqui. Até porque o meu marido está precisando de mim lá na igreja. Mas eu estou aqui. Porque esse desenvolvimento vai me ajudar a ser uma serva melhor. Eu parabéns. tenho um ministério com mulheres. E para que elas cresçam, eu preciso crescer. Muito bom. Eu sou mentora de mulheres. Para que elas cresçam, desenvolvam, eu preciso desenvolver. Elas só vão até onde chegar o meu limite. E por Exatamente. que eu entrei na mentoria da Ruana? Porque eu tinha chegado No seu limite. até onde eu conseguia ir. Sozinha. E olha que eu avancei muito. Uhum. Eu avancei muito. Porém, eu já cheguei num ponto onde eu analisava e eu não conseguia enxergar. E aí onde é a virada de chave? Eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar o meu marido, e eu tinha um conceito de honra distorcido. Como a Uma maioria. visão distorcida do que era honra. Eu não sabia o que era honra. Então agora eu sei e defino o que é honra e consigo aplicar, Uhum. né? E aí foi eu não posso dizer que é uma virada de chave, porque não é um botãozinho botão. que a gente aperta. Não é assim. Isso dói. É um processo, né? O meu esposo chegou, olhou para mim, eu pedi ajuda para ele para alguma coisa, e ele disse assim:
Ah, para, tá me tirando. Você, fragilzinha, me poupe, né? E eu disse, eu tô falando sério. Ele olhou assim pra mim, eu estou falando sério. Eu estava, gente, precisando. Eu precisava, de fato mesmo. Será que eu não sabia fazer aquilo? Eu digo pra vocês uma coisa, pra vocês saberem até que ponto eu fui pra provar que eu não precisava de homem. Não importava se era desentupir um vaso de um banheiro, um cano de uma pia, trocar uma lâmpada ou fazer o que fosse. Eu cheguei ao ponto, eu cheguei a falar no grupo, eu cheguei ao ponto do meu banheiro entupir e eu arrancar o vaso fora. O marido chegar do serviço e dizer, deixa que eu faço. Não, amor, não precisa não. Eu dou conta. Oh, meu Deus! Xena guerreira. Nossa, demais. Tá. Se eu tivesse pelo menos o cabelo da Xena, mas eu não peguei o benefício. Aí, e assim, hoje eu olhar pro meu esposo e dizer assim, eu preciso da sua ajuda. Hoje eu olhei para ele e disse assim, olha, tá aumentando o número de clientes, tá aumentando os meus pacientes, atendimento. Eu tenho alguns projetos aí para executar. Eu estava pensando em comprar outro chip para separar o pessoal do profissional. O que é que você acha? Aí ele olhou para mim. Eu acho uma ótima ideia. Muito bem. Participou ele de uma pequena atitude que normalmente você tomaria sozinha. Você ia lá e fazia. Já teria colocado e de repente ele não ia ficar nem sabendo. Exato. São pequenas ações que muitas vezes a gente fica. E para servir, para exercer esse papel de honra do nosso marido, a gente precisa desenvolver a virtude da temperança. Por exemplo, ela falou, teve uma coisa que eu pedi para ele fazer, mas eu dava conta de fazer, mas eu pedi para ele fazer. Outra coisa foi eu perguntar para ele algo que não precisava, mas eu participei ele. Aí eu quero trazer para vocês a temperança disso, até que ponto, qual que é o limite? Porque, vamos lá, eu fui dar banho na Catarina essa semana, antes de ontem, 3 dias atrás, e ela tinha tirado a mangueirinha do ralo. Então a banheira, quando eu abri a tampinha da banheira, inundou o banheiro todinho, alagou o corredor, começou a descer água pela escada, o Gustavo no escritório e o banheiro do lado do escritório, o banheiro que eu dou banho nas crianças. E aí eu olhei para aquilo, eu tava cansada, eu tava abarrotada de coisa para fazer, eu olhei aquilo e a minha ação imediata, por ter me acostumado a colocar ele para resolver as coisas, na hora eu pensei em chamar ele. Mas aí eu falei assim, cara, vamos lá, ele vai chegar aqui e vai fazer o quê? Ele vai me ajudar a limpar, mas ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando, ele tá aqui em casa, mas ele tá trabalhando, ele tá ocupado. A minha vontade era de chamar ele e falar, me ajuda aqui a pensar como é que eu vou limpar isso aqui, porque eu não tô conseguindo nem raciocinar. Gente, banheiro aqui na Europa não tem ralo. Aqui não existe rodo. Então, assim, normalmente a gente pega um rodo e puxa a água pro ralo. Eu tava no segundo andar, sem o ralo. O box tem uma diferença, não dava pra puxar pro box também. Então, assim, alagou tudo e eu falei, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar ele. Respira fundo e pensa, se ele estivesse aqui, como que ele resolveria essa situação? Peguei as toalhas, tudo, joguei no chão e comecei a torcer a toalha, enxugar e deixei o homem trabalhando. Não é sobre dar conta de tudo sempre, mas também não é sempre, o tempo inteiro, sugar. Me dá, eu quero, me ajuda, faz pra mim, ai, me ajuda aqui, faz isso, faz aquilo. Então a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa ter a temperança. E só tem temperança quem tem maturidade. Porque senão a gente sai da casinha, é uma linha muito tênue entre precisar dele pra tudo e o tempo inteiro, e a gente fica aí a relação fica pesada. Por quê? Porque a gente tá sempre... São extremos, né, Juana? Exatamente, os extremos. Então é só ter esse cuidado, porque às vezes quando a gente não tem muito o contato com esse conteúdo,
Aí a gente, então tá. Então a partir de agora ele paga todas as contas e eu vou pedir pra ele fazer todas as coisas. E esses dias eu atendi uma moça que falou assim, Juana, eu vi um vídeo seu falando sobre a mulher não ter que trabalhar. Aí eu, calma, não foi isso. Nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Como que eu tô falando da mulher não ter que trabalhar? Eu tô aqui trabalhando. Não nunca foi sobre não trabalhar. A questão é sobre colocar o trabalho como uma prioridade. É você não ter tempo para seus filhos, para o seu marido, porque o seu trabalho está te consumindo. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não consigo pagar as contas. Aí precisa ter um ajuste do casal, onde o casal entende que aquele trabalho naquele momento é importante. Então o homem não vai achar ruim a mulher estar trabalhando. Ele entende. Foi um acordo entre eles. Cada casal tem seu acordo. Ok. Aí ela chegou pra mim e falou, Juana, porque você falou que não era pra trabalhar, então eu tô pensando em pedir demissão do meu emprego, tá? Tá, calma, me explica aqui, qual que é o seu cenário? Você tem filho pequeno? Não, a minha filha mais nova já tem 12 anos. Aí e tu vai pedir demissão pra quê? O que você vai fazer? Não, só pra ficar em casa mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Você não vem colocar a minha conversa no meio dessa história, não. Até porque eu acho que a gente tem que trabalhar assim, a gente tem que ser útil. A não ser que... E ela falou que o trabalho dela era super flexível, ela não batia ponto. O juiz do marido. Exatamente. Então, eu falei assim, como que é seu trabalho? Seu trabalho é pesado, é rotina, né? Você pega ônibus, passa 2 horas no seu ônibus e tal. Ela, não, meu trabalho é pertinho da minha casa, é super flexível os horários, eu trabalho, acho que 20 horas por semana. Por que você vai pedir demissão do seu trabalho? Aí, a partir daquela conversa que eu tive com aquela pessoa, porque foi uma pessoa que chegou pra mim, e as outras que não chegam? Que distorcem aquilo que a gente fala. Do acordo, Juana, eu fiz aqui assim, ele tá na clínica, eu estou aqui em casa cuidando dos afazeres. Chegou um cliente ou eu tenho paciente marcado, na hora eu vou lá, atendo meu paciente, faço lá o que precisa fazer, se eu tenho que liberar receita ou o que for, separar medicamento, alguma coisa, eu faço o que tem de fazer, depois eu volto para casa. E aí ele permanece lá, né? Uhum. Quando ele chegou, a janta estava pronta. Sabe aquele cheirinho de comida quando você entra no portão? Uhum. Ele, uau, que saudade disso. Coloquei a comida, servi ele, coloquei no prato. E, tipo, ele ficou super satisfeito. Valeu a pena ele ir lá para o meu lugar, né? Trabalhar no meu lugar, ficar lá para mim. Para quando ele chegar, ele receber a troca. Sim. Né? Então, ali ainda brincamos, depois brincamos com as crianças, porque não tinha um mundo de coisas para resolver, então sobrou tempo, né? Uhum. Então, brincamos com as crianças, depois fomos dormir. E sabe aquela leveza? Eu tô me sentindo tão leve que eu estava observando. É uma coisa bem complexa para entender assim tão rápido. Então seja rápida. Você tá falando muito, o tempo tá correndo. Nossa estrutura corporal acompanha a nossa necessidade emocional, né? E eu precisava ser bem grande. Eu tô percebendo que meu rosto tá afinando, meu pescoço, Uau, as mãos, isso é forte. os pés. Tá ficando, vamos dizer assim, um contorno mais afinadinho. Mais sabe? feminino. Delicado, O contorno feminino. do seu rosto está se moldando à sua feminilidade quando você assume a sua identidade. Recente. Em pouco tempo. Olha o tanto que isso é forte. E aí eu vou trazer uma reflexão aqui pra vocês sobre isso, tanto que isso é forte mesmo, que tava eu e o Gustavo divagando. Aquelas conversas que eu gravava, eu gravava muita conversa nossa e mandava na comunidade. Aí agora ele pediu pra eu dar uma segurada, porque ele tava começando a ficar preocupado com as coisas que ele falava, que ele não tem muito filtro. E aí quando ele viu que eu tava gravando, ele dava uma contida. Aí as últimas vezes que eu vi que ele tava contido, não teve a mesma graça, eu parei de gravar. Pra eu poder continuar conversando com meu marido tranquilo. Mas olha só,
ele tava vendo uma reportagem do Rodrigo Silva, o arqueólogo, vocês conhecem? O Rodrigo Silva falou sobre a estrutura do ser humano, né? Os primeiros que surgiu, né? Adão e Eva, não tem como falar dos primeiros de maneira cristã sem falar de Adão e Eva. Aí ele tá falando que realmente talvez tivesse aquela estrutura grande, né? Não era um macaco, mas poderia ser algo bem similar. Aí pera lá que eu tenho muita ressalva com isso. Se foi um arqueólogo, se foi Rodrigo Silva que falou isso, vamos lá que agora eu vou trazer a minha tese. Na hora eu parei, eu falei, ó, vamos lá. Pera lá, se Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, você tá querendo me dizer o quê? Que Deus parece um orangotango? Aí o Gustavo, não, né, não combina. Então tá bom. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus fez o homem para ser a imagem e semelhança, ele criou Adão e Eva para viver no paraíso com tudo disponível. Ele não precisaria trabalhar. Só que quando teve a sanção do pecado, a punição do pecado, a punição para o homem do suor do seu trabalho, você vai precisar comer, né? Você só vai comer com o suor do seu trabalho. Então, a configuração do ser humano começou a ser transfigurada a partir da necessidade da caça, que antes ele não tinha quando foi criado. Então, ao longo dos anos, e isso para mim foi muito natural pensar nisso. Eu falei, cara, não, somos feitos à imagem e semelhança. Se somos feitos à imagem e semelhança, eu me recuso a acreditar que Deus se parece com um orangotango. Tá mais próximo de ser aquele troglodita grandão da época das cavernas, dos dinossauros. Não faz nenhum sentido dentro daquilo que eu acredito que tá na palavra. Então, o homem se embruteceu. Deformados, né, pelo pecado. Exatamente. Então, o homem se transfigurou a partir da necessidade de caça, de trabalho, de condições, a mão, aquilo tudo que ele precisou. Então, a estrutura corporal dele toda foi modificada para mais, e depois, conforme ele não tinha mais a necessidade desse tipo de caça, desse tipo de trabalho árduo, manual, aí ele foi voltando ao que era para ser desde o início. Então, você acabou de confirmar, porque eu estou rebatendo um arqueólogo. Na minha leiguice, interlido Gênesis. Fim. No que você se baseia? Em Gênesis. Fim. Naquele versículo lá no primeiro capítulo, façamos a nossa imagem e semelhança. Eu derrubei toda a tese. Aí o Gustavo ainda me questionou. Meu bem, você não pode simplesmente derrubar a tese do cara que estudou anos e anos, que ele tem um conhecimento só com seu achismo. Eu falei, não tem como. Não tem como. Se eu acredito no que está em Gênesis, eu derrubo essa teoria, eu derrubo ela em 2 segundos. Eu preciso que alguém me mostre alguma outra coisa que eu não tô vendo. Vocês entendem qual que é o poder de entender da onde você veio? De onde você surgiu? Qual que é a sua origem? Não pode chegar o cara mais estudado do meio, do campo, né, do campo arqueológico, que tem autoridade para falar as coisas que ele fala. Ele não é um cara, né, qualquer. Eu aprendo muito com as ministrações dele, com os estudos que ele traz, inclusive. Várias coisas eu já estudei com ele. Eu gosto muito da forma dele, mas eu não ouvi essa entrevista. Quem viu foi o Gustavo e foi o jeito que ele entendeu. Talvez ele tenha entendido errado também, inclusive. Mas quando eu falei, você tem certeza que ele falou isso? Então ele tá errado. Falei na lata, ele tá errado. Ele tá errado. Não dá pra eu acreditar que, meu Deus, ele é aquela imagem lá, não. A gente evoluiu e Deus não evoluiu? É isso que você tá me falando? Que a gente evoluiu, o ser humano é evoluído. E Deus, aí o Deus evoluiu conforme a gente foi evoluindo. Ah, pelo amor de Deus. Não, gente. Aí a gente precisa, pensamento crítico. Mas a gente só consegue construir um pensamento crítico se a gente conhecer o que está na palavra. Beleza? É por isso que nós não podemos dizer amém por tudo, né? Exatamente. Por isso que eu tenho ressalvas com vários profissionais.
Da forma que vocês vão ter algumas. Eu sempre falo que quanto mais eu falo, mais chances de errar eu tenho. Porque eu estou falando muito, estou me expondo muito, então mais chances de eu falar alguma besteira. Existe? Existe. E por isso mesmo eu não tenho problemas em ter ressalvas com uma fala ou outra do Pablo Marçal, uma fala ou outra do Dr. Jorge, uma fala ou outra do Ítalo. Cara, quem sou eu na fila do pão pra achar o que eles falam uma coisa ou outra errada? Eu, dentro das minhas experiências, das minhas referências, do meu conhecimento, do meu estudo, eu consigo olhar e falar assim, não consigo baixar a cabeça pra isso e achar que isso é verdade absoluta, ponto final. Não consigo achar que essa solução que o Dr. Jorge deu pra esse caso seja a melhor solução. Não gosto desse viés. E eu admiro pra caramba, falo sempre dele. Mas tem uma coisinha ali que se ele fala e eu entendo que não faz sentido pra mim, opa, não é porque foi ele que falou que eu tenho que seguir. É por isso que cada uma de vocês tem a sua história, tem a sua forma de ser, tem aquilo que vocês acreditam. E a gente, quando a gente vira fã do nosso mentor, aí a gente começa a pecar. Porque tudo que eles falam a gente baixa a cabeça. A gente não pode ser fã do nosso mentor. Nunca. A gente precisa desenvolver o raciocínio crítico, o pensamento crítico a partir daquilo que ele ensina. E confrontá-lo dentro daquilo que ele entrega. Se for possível, se for o caso, se fizer sentido. Tá? A Mari Freitas... Ah, tá aqui. Apareceu pra mim. Eu fiz uma pergunta que as meninas estão respondendo, que eu queria saber se você pode trazer. Sobre, considerando o início da mentoria. O que você... Como é que tá sendo pra você? Você já é minha aluna desde o ano passado, mas dentro do que tá fazendo sentido, dentro da sua expectativa, dentro daquilo que você tem conseguido transformar em ações o que você vem vivendo, o que você vem absorvendo de conteúdo, o que você tá acessando. Como é que tá isso pra você hoje? Porque você deixou o discipulado pra estar aqui nessa reunião hoje. Inclusive, eu achei que você nem fosse vir hoje. É a Franco, você falou. É a Franco, desculpa. Eu falei Freitas, né? Desculpa. É com a Franco que eu tô falando. Eu tô olhando pra ela e ela olhando pra mim, mas ela não sabia que era com ela que eu tô falando. Eu achei que era Freitas. Mariana Franco. Como é que tá sendo pra você? Tramitando uma célula. Então, tem me ajudado muito, principalmente reavaliar algumas coisas. Eu acho que eu não comentei aqui, né? Que antes de eu conhecer a Ruanda, né? Antes do meu marido sair de casa, eu era uma pessoa muito negativa. Eu sempre pensava tudo muito para baixo. Eu nunca pensava em algo que desse bom, que ia acontecer certo, assim. Uhum. E aí, isso foi consumindo muito meu relacionamento. E hoje, eu consigo ter uma visão diferente, sabe? Até quando vem aquela sensação, né, negativa e tal, eu começo a voltar e falar, não, vamos ver os pontos positivos. Isso é um exercício que eu tenho feito diário, né, depois da sua mentoria. E os exercícios mesmo, ver os vídeos, né, das mulheres. Hoje eu já tinha visto, né, o vídeo da Eva, mas hoje eu fui ouvindo para ver o que mais eu podia ter deixado passar. E, meu, tem agregado muito, assim, no meu dia a dia, né, porque final de semana, por exemplo, antes do meu marido sair, eu sempre era muito apegada, dependente dele. Ele às vezes saía e eu ficava muito brava, reclamava. E esse final de semana foi completamente diferente. Tipo, enquanto ele saiu, eu fiz um almoço, ele chegou, a mesa pronta, posta. Uau! Ele ficou muito feliz. Então, tipo, ao invés de eu ficar reclamando, murmurando e chorando, que foi um dos últimos causos antes dele ir embora, eu me posicionei diferente, né? Então, determinadas coisas que vem acontecendo, que ele vem falando, às vezes até para me testar, para ver até onde vai a minha maturidade, Eles fazem tem isso. mudado bastante.
Muito bom, muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Seus pensamentos, você tem conseguido controlar os pensamentos intrusos? Olha, É um às desafio vezes ainda. ainda tem sido um grande desafio, né? Por exemplo, é, ele está muito preocupado, né? Por ele ter saído de casa e por causa da questão financeira, ele está muito preocupado em tentar repor todos os danos que aconteceu. Então eu vejo que às vezes ele fica muito disperso, ele compra, ele está tentando fazer coisas de carro e moto, né? Então ele compra carro, reforma e vende. E eu vejo que ele está muito disperso, muito afobado, afoito, para tentar conseguir um dinheiro para recuperar tudo que ele perdeu e tudo. E, tipo, às vezes eu fico meio, ai, não, vai começar tudo de novo. Meu Deus, ele não vai ficar mais olhando para a família, ele só vai ficar olhando para os carros e para as motos. Aí vem esses pensamentos, tipo, aí eu falo, não, ele tá tentando, né, ser o provedor, ele tá tentando rever todos os danos que aconteceu nesses últimos meses e tal, então eu vou deixar ele ser o homem. Então aí, quando eu tava aqui nesse período, ai, de novo, ele foi lá ver a moto lá nos Cafundó, levou pro cara, o cara comprou, depois teve que pegar Uber, ir pra Osasco, da Osasco, depois vir pra cá, chegou aqui, era 11 horas da noite. Aí eu falei assim, ai não, de novo não. Aí algo falou pra mim, tipo, trate ele, né, bem quando ele chegar. Não importa se você tá Algo. insatisfeito. Achei ótimo. Algo me falou. Não foi o Espírito Santo. Foi algo. Foi! E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? E aí ele chegou, eu falei, nossa, amor, obrigado por você estar preocupado, né, em cuidar da nossa família, tudo. E aí ele ficou satisfeitaço, tipo, ele deitou na cama, tipo, sorrindo, assim, feliz. Ele, ai, que bom, mas eu tô tão cansado hoje. Eu falei, então deita aqui, deixa eu cuidar de você. E aí, tipo, são formas diferentes, né, de viver um relacionamento, né? Antes eu tava sendo muito destrutiva, autodestrutiva. O tempo inteiro era, tipo, tudo era ruim. Não Uhum. importasse o que ele fosse fazer, sabe? E hoje eu tenho analisado e visto, assim, os pontos que tá precisando mudar, então tô exercendo. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Daiane tá aí? Daiane? A Daiane saiu? Daiane saiu. Eu queria ouvir dela. Vocês lembram que a Daiane é um caso de uma moça recém-casada, que tá tudo bem, tá grávida agora, acho que tá no primeiro ano de casamento, tá grávida de 5 meses, casamento ainda tá na lua de mel, e ela resolveu entrar na mentoria apenas para aprender a ser uma mulher sábia? Ela veio sem BO? Ela veio sem BO? Veio, não, eu queria aprender como ser uma mulher sábia, eu queria ouvir agora, ela não tá aqui. Tá tudo bem. Então, ó, vamos... Quero entrar aqui, eu vou ser mais rápida hoje no conteúdo. E eu vou trazer reflexões, eu quero que vocês façam anotações de perguntas que vocês vão ter que trazer as respostas delas. Por exemplo, no encontro da semana passada, eu tava ouvindo a live, né, o conteúdo, a parte do conteúdo, e eu vi que tinham muitas perguntas boas e importantes que ficaram soltas. Sobre a parte de intencionalidade, o quanto vocês têm sido intencional. E eu bato muito na tecla da intencionalidade. Então de 0 a 10 hoje, o quanto eu sou intencional no meu casamento, na criação dos meus filhos, dentro da minha entrega na igreja, eu tenho servido, eu tô indo lá só de maneira, eu vou, assisto a missa ou ao culto e volto para casa, eu tô servindo, eu posso servir, eu posso fazer algo mais, algo além, eu estou sendo intencional nisso, eu estou sendo intencional enquanto filha, enquanto irmã. Eu preciso que vocês tenham clareza de que vocês precisam ser intencional em todas as áreas. E isso cansa, isso gasta energia. Então o quanto eu estou sendo intencional no meu casamento, na minha maternidade, na minha vida social, na minha vida profissional. Eu estou trabalhando com o que hoje? De acordo com o que eu quero para minha vida, de acordo com aquela nova versão de mim que eu estou me tornando, o meu trabalho ainda continua combinando com isso? Ainda faz sentido eu continuar nesse trabalho?
Por exemplo, hoje a gente viu com a Thalita. A Thalita entendeu que deu o tempo dela de CLT como bancária. Foram 18 anos. 18 anos no mesmo emprego não, mas na mesma empresa, construiu carreira, subiu, foi promovida e tudo. Mas chegou o momento de romper esse ciclo. Por quê? Porque estava sugando e consumindo todo o tempo dela. Então agora, profissionalmente, você tá dentro daquilo que você acha que, nessa nova fase, daquilo que você quer se tornar. Não tô falando para ninguém abandonar o emprego hoje. Eu tô falando para você pensar se existe algum movimento intencional de mudança de rota que precisa ser ajustada nesse ano de 2025, por exemplo. É sobre ajuste. Eu estou sendo intencional nesse ajuste? Na criação dos meus filhos, meu filho tem me visto orar, rezar? Meu filho tem me visto falar o quê? Quais são as palavras que saem da minha boca? É reclamação? É isso? O que eu conto? Qual é a história que eu conto? Por que eu não tô em casa mais? Ou por que o marido não tá em casa? Quando o marido sai para trabalhar e o filho questiona, por quê? Por que ele foi trabalhar? Eu saía de casa para trabalhar falando pra Bela que eu ia fazer um show. Eu nunca saí falando, eu tô indo trabalhar, filha. Não, eu tô indo fazer um show, minha filha. Tô indo dar um show. Que show, mamãe? É porque a mamãe faz um show. As pessoas precisam da mamãe e a mamãe vai lá entregar o que as pessoas precisam. Era um show. Por quê? Porque eu não queria associar a imagem de trabalho como algo ruim, que me tira da presença dela. Era a minha forma de ser intencional. Eu posso melhorar 1000 vezes isso, mas enquanto eu era desvirtuada, eu já pensava que eu tava fazendo um show. Isso era antes do meu marido sair de casa. Eu saía para trabalhar, para dar treinamento. Eu sempre gostei de sair para trabalhar, eu sempre tive prazer nisso. E eu fazia questão de mostrar para ela o quão era satisfatório para mim. Mas não porque eu queria trabalhar, mas sim porque as pessoas precisavam de mim. Ou seja, qual é a construção da imagem que ela vai crescer da mãe dela? A mamãe ajuda as pessoas, a mamãe ajuda as pessoas. Então, isso é ser intencional. E aí eu preciso que vocês comecem a construir diálogos e ações intencionais ao longo do dia de vocês para tudo. Não é só com uma coisa, não é só pensando na restauração do casamento, não é só pensando, eu quero ser melhor dona de casa. Não, é em todas as áreas. Outra pergunta. Falamos bastante depois da aula sobre perdão, quem você precisa perdoar. E aí eu falei, meninas, elejam quem vocês precisam perdoar, definam quem foi aquela pessoa que feriu, que te magoou e tudo mais. Aí hoje eu te faço a seguinte pergunta. Entendendo que você já fez essa tarefinha da carta do perdão, agora eu te faço a seguinte pergunta. Para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa expor que você errou? Expor que você assume que você errou? Porque no livro de Tiago está falando, confessai o pecado uns aos outros. Não é necessariamente para o padre, não. Também não precisa ser necessariamente para quem você feriu, dependendo da situação. Mas a maioria das vezes cabe ser para quem você feriu. A maioria das vezes cabe. A maioria das vezes é possível. O que nos afasta disso muitas vezes é um orgulho, é o medo da exposição, aí é a timidez, é o medo da rejeição, é a pessoa, você já cogitar e supor que a outra pessoa não vai querer te ouvir, ou vai te humilhar, ou vai querer crescer pra cima de você, já que você se expôs nessa situação rebaixada. Na Bíblia também fala, aquele que se humilhar será exaltado, não é aquele que foi humilhado, é aquele que se humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, o que te custa? É o orgulho? É a vaidade? É a soberba? É a ignorância? O quê? O que te custa hoje? Para quem que você tem que pedir perdão? Porque essa nova mulher que você está se construindo hoje também feriu muita gente. Nesse processo de cura, de ferida emocional, de autossabotagem, também teve muita gente para trás que ficou ferida no meio disso. Então, para quem que você tem que pedir perdão? Que você consiga elencar. E para quem fizer sentido, você pedir.
Não precisa fazer uma ligação, uma videochamada, marcar um café, não. Um WhatsApp, uma mensagem de texto. E eu vou falar na minha vida como é que foi. Porque quando o Gustavo saiu de casa e eu entendi que eu precisava perdoar e pedir perdão, uma das primeiras pessoas que eu procurei foi o meu pai biológico. Que eu achava que eu era dona da razão, que ele era um perdido. E eu comecei a tratar ele com desonra total. E eu falei, tá errado. Enquanto eu não honrar meu pai de acordo com aquilo que de fato é honra, eu tô no lugar errado. E aí oi pai, tudo bem? Eu não necessariamente pedi perdão por não ter sido uma boa filha, mas eu combati a filha que eu estava sendo quando eu estreitei laços. Oi pai, tudo bem? Olha aqui a foto da Bela e tal, ela tá com 1 aninho e meio e tal, tá tão bonitinha. Oi minha filha, Deus te abençoe. Opa, abri um canal, um portal de acesso ali. A honra não é eu baixar a cabeça, fazer o que eles querem. A honra é ter gratidão pela vida que eles me deram. É dar para eles, dar a César o que é de César. Então eu entendi que eu precisava fazer esse movimento. Do jeito que eu fiz com ele, eu fiz com outras pessoas. Pedi perdão para amigas, eu fui de uma por uma. Sabe a Carol com K no Big Brother? Que saiu toda arrebentada com todo mundo? Prazer, Carol com K na minha vida. Eu tive um BO com todas as minhas amigas. Um BO diferente com cada amiga minha. Eu fui em cada uma. E na minha cabeça, tava todo mundo errado, tá? Na minha cabeça, eu olhava pra história e falava, caraca, o que eu queria era isso. A minha intenção era essa nesse caso. A minha intenção era essa naquele caso. A minha intenção era melhor. E daí com a intenção? Às vezes a sua intenção é das melhores, mas se o resultado foi catastrófico, você falhou. De boa intenção o inferno tá cheio. Essa frase todo mundo conhece. Então, às vezes, não tem a ver com a nossa intenção, tem a ver com o resultado que a gente gera. Ah, mas Deus olha o meu coração. Ok, Deus olha o teu coração, mas a tua amiga tá vendo o que tu fez. E como ela enxergou isso, como ela interpretou e como ela foi atingida. A partir da ação que você teve. Se estava recheada de boa intenção, não importa. Mas se teve um dano do lado de lá, cabe um pedido de perdão. A gente precisa aprender a ter essa análise de que, poxa, tá, não foi minha intenção, mas ela ficou chateada. Se ela ficou chateada, é o suficiente, deveria ser o suficiente para eu baixar minha bola, colocar meu sapatinho da humildade e ir lá pedir perdão. Então eu precisei fazer isso com as minhas amigas, eu precisei fazer isso com as minhas irmãs, porque eu sempre tinha razão. Eu sempre tinha razão, eu sempre tinha uma opinião, eu sempre tinha um posicionamento, eu sempre tinha algo muito específico para falar pro seu bem. É pro seu bem que eu tô falando. Amiga, é pro seu bem. Eu precisei aprender a entender quando é que vai ter uma amiga que vai ouvir aquilo que eu tenho para falar e quando é uma amiga que ela só quer a parte boa. Ela não quer a repreensão. A gente precisa ter essa maturidade. Tem amiga que não quer repreensão, gente. Não tem. Tem amiga que não quer repreensão. Não tem. Eu tenho uma amiga passando vergonha no Instagram, amiga solteira passando vergonha no Instagram, que quando eu bato o olho nos stories eu falo, isso é indireta. Isso é indireta pra homem. Eu tenho vontade de mandar apagar, mas eu sei que ela vai ficar afetada, vai ficar com raiva, é capaz de me bloquear dos stories. Por quê? Porque ela quer manter aquele comportamento, ela não quer mudar. Então eu falar, amiga, tá passando vergonha, apaga isso aí, ela vai ficar com raiva de mim? Eu tô com a intenção de expor ela, de fazer ela achar ruim? Não, mas a minha maturidade me mostra que eu preciso dar pérolas para quem vai conseguir guardar as pérolas. Quem não consegue guardar as pérolas e fazer uma linda joia, não merece as minhas pérolas. Então, cabe... E eu fui muito incisiva muitas vezes. Então, para quem você precisa pedir perdão? É o que eu quero que vocês concentrem nessas próximas semanas. E uma coisa que vocês têm trazido, a Thalita falou na semana passada, a Thalita Carioca, sobre, poxa,
Eu mostrei um vídeo do Paulo Vieira, ele assistiu o vídeo, aí no dia seguinte ele acordou cedo, foi trabalhar, fechou um apartamento, foi fazer compras e não sei o quê, e durou 2 dias de motivação. Vocês viram? Vocês viram a minha resposta pra Thalita dessa história? Falei, cara, seu marido mostrou que é altamente moldável ao ambiente. Você mostrou um vídeo do Paulo Vieira e ele, em 2 dias, virou um homem maravilhoso. E aí a motivação dele acabou. O que te custa? Eu sonhei que ela me respondia, gente. Eu tinha bloqueado o grupo, eu fechei o grupo pra não responder mais. E eu sonhei que ela me respondia. Realmente, eu sonhei, ela foi me visitar no meu sonho. Realmente, eu podia mostrar um vídeo por dia pra ele. Foi o sonho que eu tive. Eu podia todo dia mostrar um vídeo pra ele. Aí eu acordei, fui no grupo, eu falei, não, foi um sonho, porque tá fechado o grupo. Então, assim, é ser intencional naquilo que naquele resultado que a gente quer que o nosso marido tenha. Para as casadas, no caso, né? Eu queria que meu marido fosse mais ambicioso, que ele tivesse mais ideias, que ele quisesse crescer. Ok. Como você tem agido estrategicamente de maneira intencional para alcançar esse resultado? Porque só ficar pedindo, me dá. Hoje, deixa eu contar pra vocês o que eu fiz hoje. Meu marido sempre tá muito certo. Meu marido é um homem muito sábio, muito. E aí eu sempre validando a sabedoria dele, cheguei pra ele e quase falei isso. Aí eu pensei um pouquinho, volta. O que eu ia falar pra ele? Meu amor, você tá sempre certo. Você não acha que você tá na hora de entrar numa mentoria com gente que é maior que você, pra você começar a aprender umas coisas novas, diferentes? Isso era o que eu tinha pensado. Aí, na hora de eu falar isso pra ele, eu falei, meu amor, eu tenho sentido a necessidade da gente estar em ambientes que desafiam a gente. Porque eu tô sentindo que a gente a gente é sempre o maior da roda, a gente é sempre o mais inteligente, a gente é sempre quem tem mais pra entregar. E que tanto que a gente tem que receber, tá faltando. Eu tô sentindo essa necessidade. Inclusive, teve uma aluna minha que semana passada falou uma coisa que o Espírito Santo me incomodou na resposta que eu dei pra ela. Que ela falou assim, nossa, eu quero ter dinheiro pra acompanhar a Ruana bem até eu ser velhinha. E aí eu falei, Deus me livre, eu estou te treinando para você ficar independente de mim. Eu falando isso pra ele, eu narrei a história pra ele. E ele olhou assim pra mim, achou engraçado. Eu falei, pois é, meu amor, mas sabe o que isso quer dizer sobre mim? Que eu vou parar aqui. Se eu parar aqui, eu tô lascada. Eu não quero parar aqui, eu quero mudar de fase. Aí ele, se você mudar de fase, elas mudam de fase com você, elas continuam, né? Exatamente. Aí o que a gente pode fazer? Em que meios que a gente pode se colocar? Quem são as pessoas ricas dessa cidade? Aonde que elas se encontram para falar de Deus? Na hora ele entrou na internet, achou uma igreja na beira da praia, que é a 10 minutos daqui, e falou, a gente vai começar a ir nessa igreja semana que vem. Ponto. Resolvi o meu lado, resolvi o lado dele. Mas o que eu queria falar era, você tá sempre certo. Você precisa de alguns amigos novos, mais ricos que você, mais inteligentes que você. Isso era o que eu queria dizer. Mas se eu falasse isso, será que ele ia ouvir bem? Acho que não. E também, eu estaria errada de tudo? Também não estaria. Mas a gente precisa ter essa temperança na forma que a gente vai levar essa mensagem. Então, a gente quer cobrar o tempo inteiro. A gente quer cobrar, nossa, você tem que fazer isso, você tem que fazer mais. E aí tem dias que ele chega assim, e que aí eu tô ou muito dando muita atenção pro WhatsApp, pra vocês e pro Instagram. Tem dias que eu tô mais em flow, tem dias que eu tô cuidando do livro, escrevendo livro e tal. Aí ele dá uma olhada na sala e fala, tá uma bagunça a casa, né? Aí ele olha assim, eu olho pra ele e eu tô esperando ele falar assim, pô, meu amor, tá uma zona a casa. Era a palavra óbvia pra ele falar pra mim. Mas como a gente entrou nesse nível de cuidado e zelo no que a gente diz um pro outro, eu sei o que tá passando na cabeça dele, mas o que ele faz? Meu bem, você acha que você consegue ficar aí mais quanto tempo pra gente começar a arrumar isso aqui agora? Aí eu largo meu celular na hora, vamos arrumar a casa. Aí eu começo a arrumar e ele sai. É só pra eu me mexer. É o jeito dele falar assim, minha filha, bora, a louça tá suja. Tem que varrer. Vocês acham que eu não passo por isso? Eu passo. Agora, um casal que ainda tá construindo essa maturidade, meu marido não fala assim comigo. Mas tu fala com ele como? Ação e reação.
plantando e colhendo, plantando e colhendo. É tempo, exige tempo. Na aula das 7 linguagens do amor eu falei, mas a gente tem que ficar sempre pisando em ovos? Sim. Se seu marido for importante pra você, sim, vai ter que sempre pisar em ovos. Porque a nossa atitude natural é a ação e reação, ação e reação. A gente quer falar, a gente quer ser impaciente, a gente quer ser impulsiva, a gente quer ser imediata, quer resultado rápido, quer falar hoje, depois de 8 anos de relacionamento, eu descobri que eu gosto de ser elogiada. Então, meu bem, você tem que me elogiar mais. E aí, no dia seguinte, ela espera que ele comece a elogiar mais. Não é assim que vai funcionar. Então, a gente tem que lembrar quantos anos eu passei fazendo desse jeito. Tantos anos. Então, a conta que eu preciso fazer agora é, eu preciso fazer pelo menos metade desses anos que a gente passou fazendo assim, comigo fazendo do outro jeito, para eu começar a querer que a outra metade seja começando a colher os frutos disso aqui. Porque comportamento é aprendido e repetido, e mudança de comportamento é o negócio mais difícil que tem pro ser humano. É muito difícil. Eu sei que eu tô errada, eu sei que eu preciso fazer diferente, eu sei que eu preciso fazer certo. E é todo dia. Mas eu já falei 1000 vezes. Fale mais outras 1000. Já tem 1 ano que eu tô falando isso. Fale mais 3 anos. Afinal de contas, a última live que eu fiz do Café com Mulher, que é toda segunda-feira, Isaac passou 20 anos orando para que Rebeca engravidasse. Ele não pensou que ele tinha que casar com outra mulher, ele não pensou em devolver ela para a família, já que ela não ia dar um filho para ele. Ele simplesmente passou 20 anos orando. 20 anos. Você é capaz de passar 20 anos orando para receber sua bênção? Será que você é capaz? Ou será que seu imediatismo não permite você se manter numa relação desgastada? Tá desgastante. Tá tudo desgastado, não tá ruim. Quando a gente fala de vida ordenada, e vocês anotaram aí as coisas que eu falei? O que é as tarefinhas pra vocês? Outra... É pedir perdão, é isso? É pra quem eu tenho que pedir perdão. Pra quem eu tenho que pedir perdão e as ações estratégicas, intencionais que eu tenho pra minha vida profissional dentro dessa nova mulher que eu quero ser. Porque a gente foi no piloto automático nisso também. A forma da gente trabalhar também, a maioria de nós foi 100%, eu acho que isso aqui paga mais, eu acho que isso aqui tá em alta, eu acho que é por esse caminho aqui. Pera lá, nessa nova versão onde eu tenho intencionalidade, inclusive com a minha vida profissional, eu tô no caminho certo? Ou eu preciso fazer um ajuste nessa rota? E aí, eu falei, né, na semana passada sobre o que é sucesso pra você. Cada um tem o seu sucesso. Porque será que vocês estão usando os dons e talentos de vocês? Porque no trabalho nosso é a hora da gente usar. Na nossa família a gente já costuma naturalmente usar o amor, a generosidade, a caridade. Se não usa, deveria usar, mas é o momento da gente expressar essas habilidades. No trabalho, o natural... O que seria o fluxo natural da vida é a gente usar os nossos dons e talentos naturais que a gente já tem para saber qual trabalho que a gente vai fazer. Geralmente é assim, mas não, aí às vezes a gente precisa desenvolver umas habilidades novas, se desenvolver de um outro jeito, se performar, né, ali. Mas depois que você entendeu aonde você tem que estar trabalhando, a pergunta que eu faço é: daqui 10 anos, qual é o resultado que você quer ter? E aí dentro do seu casamento, dentro da sua maternidade e dentro do seu trabalho. Você precisa saber o que você quer ter daqui 10 anos. Qual é o resultado que você quer ter daqui 10 anos? Porque se você não souber, você vai vivendo. Aí chega um dia, você olha assim e fala assim, nossa, não era isso aqui que eu queria. Mas se você não souber o que você quer, você vai andar de qualquer jeito. Aquela história de fazer um quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos não, mas o planejamento anual. Vamos fazer o planejamento 2025. Se você tiver feito um bom planejamento em 2023, 2024 ou em 2022, talvez você não precise de um bom planejamento em 2025, porque o seu planejamento foi para no mínimo 5 anos. Que não existe plano de futuro se você fica todo ano mudando de plano. Faz sentido o que eu tô falando?
Se todo ano você tá mudando o plano, aí você realmente vai... Pouca chance de você ter algum resultado palpável na construção de 10 anos, quando se passa 10 anos. Mas o que você quer ter daqui a 10 anos? Se você não souber isso, se você ainda não tem essa clareza, começa a colocar isso no seu radar e pergunta para o seu coração, pergunta para Deus, Deus, o que é para eu fazer? Porque eu vou contar para vocês, depois que eu terminei o puerpério da gravidez da Catarina, eu tava 6 meses sedentária, sem fazer nada, passando dias de pijama em casa, a quase um passinho assim, ó, de uma depressão. Mas tava tudo bem, é só porque eu não tava fazendo nada. Eu tava vivendo a vida de esposa troféu, eu tinha empregado em casa, tinha babá, tinha minha rede de apoio maravilhosa, que fazia questão de ficar com as minhas filhas, e eu tava vivendo pra mim. Eu estava vivendo pra mim. E aí um dia o Gustavo sentou comigo na hora de jantar e falou, então, meu amor, essa bomba vai explodir. Porque o seu natural não é assim. Então você precisa arrumar alguma coisa pra fazer. Só cuidar das crianças pra você, a gente sabe que não é o suficiente. Só cuidar do lar pra você não é. E você tá se afundando. Então, pensa aí, como que você pode reagir à vida? Foi a forma dele falar, minha filha, acorda. E aí eu fui falar com Deus. Eu falei, Deus, eu realmente nunca quis ser só dona de casa. Eu nunca quis. Tem gente que quer, né? Tá tudo bem. Eu nunca quis. Eu sabia que Deus me chamava para fazer algo diferente, para fazer algo mais. E aí eu fui fazer um propósito com Deus. Eu entrei no propósito de 21 dias de oração. Eu acordava mais cedo, ia lá pra minha varanda e eu ficava orando. O que é pra eu fazer? Eu não quero perder mais nem um minuto do meu tempo, profissionalmente falando, se não for pra fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu sei que eu tenho livre-arbítrio, eu sei que eu posso escolher o que eu quiser e eu sei que eu posso fazer várias coisas, assim como eu já fiz. Eu já abri empresa disso, daquilo e tudo. E aonde eu entro, eu aumento o faturamento, eu faço dinheiro, eu aumento os dígitos e faço, aconteça e tal. Monta equipe, gera um movimento e fatura tantos mil, não sei o que. Mas eu saí desse jogo de querer faturar. Falar, Deus, o que é pra eu fazer? Porque eu tô sentindo que até agora eu tava só ganhando experiência. E a partir de agora, o que é pra eu fazer? E aí, nesse tempo de jejum, nesses propósitos de 21 dias, eu fui entender que eu precisava trabalhar com mulheres. E eu nunca quis trabalhar com mulher. Eu nunca quis trabalhar com mulher, gente. Assim, eu falo pra vocês, assim, com todo o meu coração e com toda a sinceridade do mundo. Eu nunca quis trabalhar com mulher. Nunca. E aí Deus foi me mostrando assim, ó. Eu sou a irmã mais velha de 5 mulheres. Eu tenho 2 filhas. Ele já tá trabalhando no meu coração há muito tempo e eu não tinha entendido isso. E eu recusei, gente. Eu fui resistente. Eu fui muito resistente. Porque eu falava, eu não tenho paciência pra trabalhar com mulher, Deus. Eu não tenho. Elas não vão dar certo comigo. Não vai dar certo, meu Deus. E aí Deus foi falando, você se molde. Você trabalhe sua mansidão. Você aprenda a conversar com mais empatia. Você aprenda a olhar pra dor dela e acolher a dor dela. E eu só fui recebendo chapuletada, ó. Comportamento é aprendido e repetido, certo? Eu recebi essa mensagem em setembro de 2023. Eu tô até agora engatinhando. Mas eu tive que começar. Esse processo. Eu não queria trabalhar só com mulher. Naquela época, eu já tinha feito alguns atendimentos de casal. Aí eu vi que um casal não queria muito. Gostava de dar treinamentos. Eu falava, não, eu quero ser treinadora. Eu não quero ser Gustavo, eu já me esperneei com o Gustavo falando que eu não queria ser terapeuta, gente. Eu não quero ser terapeuta. Eu não tenho paciência pra ser terapeuta. Eu não tenho perfil pra ser terapeuta. Eu quero ser treinadora, eu quero ser palestrante. E o Gustavo olhando assim pra mim. Vai falar com Deus. Eu não quero ser terapeuta. Eu falava, eu não quero ser terapeuta. Vai falar com Deus. Aí, toda vez que eu falava daquilo do problema que eu resolvia, de como eu resolvia, a pessoa falava, então você é terapeuta. Eu, não sou. Eu não queria me apresentar como terapeuta. Eu tinha formação pra ser terapeuta, mas a minha formação foi pra quê? Foi pra mim, pra eu usar na minha vida. Não era pra eu exercer. Eu usava essa desculpa. Não, eu me formei, não foi a psicanálise, a hipnoterapia, não foi pra atendimento, era pra mim.
E o Gustavo, vai falar com Deus. Porque essas mulheres estão tudo chegando em você. E o que você vai fazer com elas? Vai mandar elas embora? Não, eu mando elas pro Dr. Jorge. Eu mandei quantas mulheres que chegaram pra mim em 2023 e eu falava, nossa, conheço o Dr. Jorge, ele vai te ajudar. E ó, encaminhava assim, ó, direitinho, sem triagem, eu só eu, Gustavo, você tá errada. Essas mulheres que chegam em você, elas se conectam com você e o que você tem pra entregar, o Dr. Jorge, mas ninguém entrega. Eu não, o Pablo Marçal. Quando eu tava precisando, o Pablo Marçal me ajudou. Vai lá, faz o método IP. Não, ó, você tem que ir lá no método Destiny, do Thiago Brunet. Eu também fui. Foi maravilhoso. Mudou minha vida. Eu encaminhava todo mundo. Por quê? Porque eu não queria resolver esse problema. Gente, eu não queria resolver esses problemas. E Deus foi me moldando, foi me trabalhando. Eu te coloquei em cada um desses ambientes. Foi pra você adquirir a experiência que você precisa ter pra cuidar das mulheres que eu vou colocar na sua mão. E aí eu fui dando glória a Deus, aleluia, me revestindo de coragem, de força, e eis-me aqui. Mas vai falar que eu queria, que eu tinha um plano pra isso? Não tinha, gente. Hoje eu tenho um plano. Hoje eu entendi que eu tenho uma missão, que é despencar o número de divórcios no Brasil. Começar pelo Brasil. Despencar, assim, ó. Contribuir significativamente. Quanto tempo isso vai demorar para ser significativamente, eu não sei, mas o trabalho precisa começar de alguma forma. E eu sempre falo para vocês, eu estou formando mulheres que também vão fazer isso. Cada mulher que aparece na minha frente, que já teve a vida mudada por aquilo que eu entreguei, ela vai levar isso para frente. É uma profecia. Ela vai multiplicar, ela vai ser amiga, ela vai ser uma amiga conselheira, sábia, na hora que a crise da coleguinha dela estiver dando erro. Ela não vai encaminhá-la para mim. Ela vai ajudar. Ela vai ser ponto de acolhimento. Para isso a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo, a gente precisa matar a carne, a gente precisa ter uma vida de jejum, de oração. E isso tá dentro das nossas virtudes que a gente precisa desenvolver. Uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de pergunta. Deus, o que eu tenho que fazer? E muitas vezes a resposta de Deus não vai ser aquilo que você quer ouvir. A menina lá na comunidade hoje, quanto mais eu oro, mais ele se afasta. Filha, é resposta? Só tu que não viu ainda. 3 meses atrás eu falei pra ela, vocês acompanharam o BO de hoje à tarde na comunidade? Aconteceu, a mocinha lá falou, gente, eu tô cansada, desisti, porque quanto mais eu oro, mais ele se afasta e tudo, e eu não tô mais aguentando. Aí eu falei, que bom, porque já tem 3 meses que eu te instruí a ir embora, e eu nunca fiz isso com ninguém, só com você. Por quê? Porque morava junto, não tem filhos, ela é novinha, e o cara não... só ela que vê que existe um casamento, porque não existe. Eles moram juntos. Ela usa ele para suprir a carência emocional dela. Ele usa ela para suprir a relação sexual. Ela se sente usada. Ele se sente cobrado. Não existe um casamento. E ela tá lutando pelo casamento que não existe. Eu falei, aproveita que você não engravidou ainda e volta. Vai embora. Não existe um casamento ali. Mas da onde saiu isso? Ela falou, eu entrei num propósito e tô orando, e quanto mais eu oro, mais ele se afasta, e eu tô cansada de lutar sozinha. Eu falei, para de lutar, não existe luta, você tá doida. É resposta de oração, só que ela não queria enxergar assim, ela queria o quê? Que o Deus dela, daquilo que ela acredita, dentro da espiritualidade dela, ia ver que ela tá se esforçando por aquele relacionamento e ia resolver o relacionamento dela do jeito que ela achou que teria que resolver. Então, a gente precisa ter sensibilidade. Sensibilidade. A vida de jejum e oração, ela não pode ser só quando o bicho tá pegando. Ela não pode ser quando... Deus não é nosso mordomo. Que quando a gente tá com o bicho pegando ali, aí a gente vai lá, vai pro monte, quem é de monte, faz quaresma, faz isso, novena, o cerco de Jericó... Só quando tá apertado o negócio. Então agora, se você, tem algumas aqui que não estão com a necessidade daquela oração,
tem algumas aqui que estão assim, num time legal da vida, do casamento. Eu queria que você lembrasse como é que estava a sua vida antes da sua vida se organizar. Para quem tá com a vida organizada agora. Cada uma que tá numa fase, mas para quem tá com a vida mais tranquila agora, considerando que foram os últimos 4, 5 meses. A sua vida de oração e jejum na época que o negócio estava feio. Que você não se esqueça disso agora que as coisas começaram a melhorar. Porque é feio, é muito feio. É muito feio, eu falo porque comigo aconteceu. Eu tive ali oração e jejum, Gustavo voltou para casa. Aí eu continuei, a gente continuou juntos e tal, durante um ano inteirinho. Aí depois que a Catarina nasceu, aí eu esqueci o que era orar. Esqueci o que era jejuar. Esqueci o que era fazer propósito. E passei 6 meses vivendo só para dar mamar e respirar. Foi quando eu comecei a me desconectar. Foi eu parar foram 6 meses, bastou 6 meses para eu engordar, para eu ficar com o pezinho na depressão e me desconectar totalmente de mim. Enquanto eu tava orando e jejuando, tava tudo dando certo. A Catarina nasceu, ainda 2 semanas depois que a Catarina nasceu, a gente tava finalizando um propósito de 7 semanas. Então, a Catarina tava em casa há 3 dias e a gente, de madrugada, fazendo nossa oração juntos e tal. Aí, na semana seguinte, a gente fez da última vez e encerrou esse ciclo. E aí, acabou pra mim. Nunca mais eu fiz uma oração, assim, aquela oração fervorosa, aquele propósito. Por quê? Porque tava tudo bem, tava tudo cômodo. E é nessa hora que a gente esquece como que é ter uma vida de oração e jejum que a gente escorrega na casca da banana. Que a gente se desconecta, que a gente para de ouvir. Que a gente começa a querer fazer do nosso jeito, que a gente começa a esquecer quem a gente era. O que a gente queria. Por quê? Porque aí a gente se desconecta da fonte, a gente começa a ter apenas os nossos olhos carnais, a nossa visão que é limitada, e no primeiro probleminha, a gente se desestabiliza. Aquela paz que excede todo entendimento se torna algo muito distante. A gente começa a entrar no mundo da ansiedade, da crise. Ai, porque vai acabar, porque tá tudo errado, porque tava tudo tão bem, agora tá tudo... O inimigo. Aí a gente culpa o inimigo. Que o inimigo tá me lançando essa prova. Não tem nada a ver com o inimigo, tem a ver com a sua desconexão do Espírito Santo. Uma mulher sábia, ela mantém uma vida de oração e jejum, independente da sua fase da vida. É ruim, é bom, é morno, é frio. É o quê? É primavera, verão, outono, inverno. Independente das suas folhas, se estão secas, se estão bonitinhas, se estão caídas no chão. Oração e jejum. Não pode ser assim, hoje eu tô com preguiça de orar. É igual banho, gente. Oração é igual banho. Não dá pra você orar, não, hoje eu tô com preguiça de tomar banho, não vou tomar banho hoje não. Eu trabalhei o dia inteiro, aí eu vou dormir sem tomar banho. Aí amanhã eu vou acordar atrasada, porque eu vou dormir até mais tarde. Eu vou para trabalhar sem tomar banho também. Aí, chegando em casa, em vez de voltar direto para casa, eu vou passar ali em tal lugar, vou no shopping. Alguém faz isso? Normalmente? Normalmente não, né? Normalmente não. Então, não dá para fazer a mesma coisa com a oração. Eu não orei hoje, mas aí eu também tô cansada, porque o meu trabalho, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Então, vamos falar de vida ordenada. Anota aí 7 pontos. Deus, casamento, filhos, casa, ministério, social, eu. Você tá lá na última fila do pão. Você é a última pessoa, assim, da fila toda, você é a última pessoa. Vou repetir. Deus, casamento, filhos, casa, eu falei errado, eu falei ministério, né? Trabalho, social, eu. Trabalho é ministério,
tá na mesma linha de prioridade. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, as palavras estavam bagunçadas e era para eu colocar de acordo com aquilo que eu achava que era a ordem, né? O que é prioridade? Aí eu coloquei Deus, eu, o marido, os filhos, a casa. E assim vai descendo. Por que eu achei que eu era em segundo lugar? Porque eu pensava, se eu não estiver bem, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo ser uma boa mãe. Faz sentido? Na cabeça de vocês? Na minha cabeça fazia sentido. Aí eu entendi que tem coisas que a gente acha que tá fazendo pra gente que a gente não devia estar fazendo pra gente. A gente devia estar fazendo, de fato, primeiro pra Deus. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente vai na academia, quando a gente cuida da nossa saúde, não tem a ver com a gente, não é pra gente, não deve ser pra eu me sentir bem. Deve ser porque Deus espera isso de mim, já que eu sou templo do Espírito Santo. Não tem a ver com a minha vaidade, tem a ver com eu ter um zelo pelo templo do Espírito Santo. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, não quer dizer que para Ele eu vou dedicar mais tempo. Não é sobre tempo, é sobre prioridade. Deus é a minha prioridade. Então, eu sei que eu preciso orar antes das refeições. Quem é que ora antes das refeições? Tem o hábito de orar. De verdade, assim, almoço, janta. Então, priorizar Deus é sobre isso. É fazer 1 minuto, gente. Em 1 minuto. 1 minuto. Meu Deus, muito obrigado por esse alimento, pela oportunidade de estar com a minha família aqui, em nome de Jesus, amém. 1 minuto. Para menos, a gente faz uma oração. A Bela foi almoçar na casa de uma amiguinha dela mês passado e ela voltou para casa falando que eles iam almoçar sem orar. E aí ela falou assim, não, vamos orar. Aí eles, tá, vamos orar. E ela colocou a família para orar. E aí, como é que foi? E aí, aí ela falou assim, quando eu falei pra orar, porque aqui a gente não dá as mãos, a gente só ora, né? Ali com o prato servido, a gente faz a oração, às vezes com a mão assim, às vezes assim, mas a gente não... Aí, quando a Bela falou, vamos orar, aí todo mundo, a família deu as mãos. Aí ela deu as mãos também. Mas ela puxou a oração, porque pra ela é natural fazer a oração antes de comer. A Bela tem 5 anos. Pra ela é natural. Por quê? Porque ela vê isso em casa. É churrasco, é hambúrguer, é pizza, é arroz com feijão, é o dia do ovo, é o que for. A oração tá feita. Almoço e janta, pelo menos. Café da manhã geralmente não, mas almoço e janta sim. Isso é priorizar Deus. Não é sobre você passar horas na igreja, horas em oração, horas fazendo... dias de jejum, todo dia, um jejum diferente. Não é sobre isso. É sobre você priorizar Deus nas suas pequenas ações do dia a dia. É sobre você ter gratidão na hora de reclamar, igual às vezes acontece. Você olha assim, você queria um negócio melhor, você queria um negócio maior, aí você olha pro que você tem e fala, obrigada, Deus, por isso aqui que eu tenho. É isso aqui que eu tenho agora, então é isso aqui que eu mereço nessa fase da minha vida. Que eu me torne a mulher que mereça algo melhor do que isso que eu tenho agora. É totalmente diferente falar assim, nossa, podia ser melhor, podia ser diferente, podia ser mais, podia ser... As nossas palavras, a gente tem poder de vida e de morte. Então, quando a gente se cuida, coloquem na cabeça de vocês, quando vocês se alimentam bem, quando vocês deixam de consumir porcarias, doce, refrigerante, não é por você, é pelo seu templo. O seu templo, que é o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Priorizar Deus é isso. É entender que sua atividade física, sua alimentação, a sua rotina de sono, como você regula os seus hormônios, todo aquele cuidadinho ali, do treino de suas curvas, os 5 pilares de uma vida saudável, beber água, dormir direito, se alimentar bem, fazer atividade física e regular seus hormônios, você não faz nada disso pra você, você faz isso pra Deus. É uma forma de você honrar e glorificar o nome de Deus. Não tem nada a ver com a sua vaidade, com o seu corpinho, com a celulite, com o bumbum na nuca, não tem nada a ver com isso. Por isso que o treino em suas curvas é um pilar que a gente precisa trabalhar.
Eu não consigo trabalhar com mulheres sábias, trazendo para ela virtudes e como melhorar o casamento, sem que ela cuide da base dela. 5 pilares: alimentação, atividade física, hidratação, sono, hormônios. Hormônio começa na sua quantidade de tela todo dia. Vocês já fizeram limpa no Instagram? Fazer um limpa no Instagram. Quem é que você tá seguindo que é improdutivo, que não tem que estar seguindo? Cara, se hoje você segue mais de 500 pessoas, tá ruim. É muita gente. Aí não vai chegar o conteúdo bom daquelas pessoas que você precisa seguir. Porque tá chegando um monte de outras coisas. A gente precisa ter filtro. Então entendam que quando a gente se coloca em último lugar, não é sobre a gente não se priorizar. Em último lugar a gente tá quando a gente deixa para pensar nas nossas vontades egoístas. Ah, eu quero comer uma pizza hoje. Pera lá, mas minha filha, hoje eu já servi bem a minha filha para eu ter essa escolha? Hoje eu já servi bem o meu marido para eu poder escolher? Fala, Mari. Você falou que a alimentação, atividade física, hidratação e hormônio. Sono. Sono. Regular o sono. Se a gente não regula o sono, a gente nem trabalha direito. A gente não tem paciência para lidar com o nosso marido na caixa do nada. Sem dormir direito, a gente vai fazer o quê? Andar com as olheiras, tem que redobrar a quantidade de maquiagem, porque a gente já vira um bicho panda. Então, sono. Inclusive, estou em falta. Estou em falta. São 1h30 da manhã aqui pra mim. Tudo bem, uma vezinha por semana. Tá tudo certo. Por isso que esse mês vão ser todos os dias e mês que vem é só 2 vezes por semana. E a próxima mentoria vai ser quinzenal. Já resolvi isso. Quinzenal. Porque o batidão pra mim é punk. Mas beleza. Então, vida ordenada, né? Deus, em primeiro lugar. Então, a gente cuida do nosso tempo para Deus. A gente ora antes de comer para Deus. A gente tem uma vida de jejum e oração para Deus. Aí a gente prioriza o nosso casamento. O nosso marido, se o nosso marido não tá em primeiro lugar depois de Deus, tá errado. Não é o chefe, não é o filho, não é o pai, não é a sogra, não é ninguém. É o marido. Se o meu trabalho tá me tirando a oportunidade de honrar o meu marido no lugar de honra que ele tem que ter, meu trabalho está desordenado. Ah, mas é meu trabalho que paga as contas. Ele pode ser o trabalho que paga as contas, mas ele não pode estar no lugar do marido. Ele não pode estar fora desse... Quando tem alguma coisa em desordem, a conta chega. Filhos, em terceiro lugar. Aí, depois dos filhos, vem o lar, vem a casa. A gente precisa priorizar a nossa casa. Enquanto mulheres, a gente precisa priorizar a nossa casa. Se eu estiver aqui conversando com vocês e a minha cozinha tá uma bagunça, estiver suja, tá tudo errado. Eu tive que limpar tudo antes de vir pra cá. Tá errado. Ontem mesmo eu fui dormir com preguiça. Preguiça não, eu tava cansada. E aí eu sabia que eu não fiz não dei aquela geral que eu gosto de dar antes de dormir. Hoje de manhã eu já acordei agoniada pra eu arrumar tudo antes do Gustavo aparecer na cozinha. Por quê? Porque precisa da ordem, da paz. Se eu mostro pra minha filha que o ambiente que ela vive, que ela mora, tudo bem, tá bagunçado, tá sujo, tá desorganizado, e enquanto eu tô trabalhando, qual que é o valor que eu vou transmitir pra ela? A casa não é importante. O meu trabalho é importante, a casa não. Então, isso é ser intencional também. Por isso que o trabalho vem depois da casa. Para nós mulheres. Para o homem, não. Para o homem é Deus, esposa, filhos, trabalho, casa. Para a mulher é casa, trabalho. A ordem para eles é diferente. E depois aí vem seus amigos. E os nossos amigos ainda estão na nossa frente.
de fato estamos em último lugar. Só que se a gente tiver com a nossa vida ordenada, isso não é um problema. O que é o último lugar? É a sua vontade, o seu desejo egoísta que você quer. E às vezes está tudo bem. Não pode ser sempre. Não pode ser todo dia. Ah, é porque... Não. Se a sua vida estiver ordenada, você estar em último lugar não é algo ruim. Não é algo errado. Então, essa é a vida ordenada de uma mulher sábia. Não existe vida ordenada sem rotina. E esse é um BO para mim. Quem trabalha de home office, Mari trabalha de home office, acho que só das que estão aqui. Quem tem home office, ter rotina é o maior dos nossos desafios. Pelo menos para mim é super desafiador. Mas é dentro da rotina que os meus filhos têm segurança. A Catarina, o dia que eu mudo a ordem do banho aqui, ela já fica nervosa. Ela vê a Bela subindo pra tomar banho. Se eu não subo junto com ela pra eu dar banho nela, ela já começa a tirar a roupa lá embaixo na cozinha. Por quê? E ela sabe que depois do banho ela vai dormir. É lindo isso. E eu resisti muito tempo com a rotina, porque eu falava assim, eu não quero ser escrava da rotina, eu preciso de flexibilidade. A mulher sábia que tem coisa para fazer, que trabalha, que estuda, que tem filho, e filho que tem aula, não existe não ter rotina. Disciplina é liberdade. Lá Renato Santos já falava, disciplina é liberdade. Qualquer coisa que fuja disso não é liberdade, é escravidão da nossa indisciplina, da nossa desorganização. E eu falo pra vocês, eu tenho esse desafio latente na minha vida todo dia, apertando um pouquinho mais o meu calo. Ainda não tá bom e tá muito longe de ficar pra mim. E eu tô aí, eu não posso parar, eu tenho que continuar em movimento e continuar ajustando as arestas, mas tá muito longe pra mim de ser o que eu acho que seria o ideal pra mim. Então, vocês anotaram? Eu quero que vocês... Eu vou começar a fechar aqui, ó. 1h30 pra mim. São que horas pra vocês? 10h30? 9h30. 9h30, né? 7h30. 9h30 no Brasil. Tá. Eu tenho até as 10 que eu combinei com vocês. Então, eu quero fechar só trazendo pra vocês isso que eu falei que eu ia falar pouco, né? Eu sempre falo que eu vou falar pouco. É impressionante. Mas sobre virtudes. Porque uma coisa eu falei, e aí eu quero fazer um link com... meu marido foi embora né, estamos separados e eu quero voltar, mas eu não quero voltar do jeito que tá. Então eu faço uma oração para que Deus entenda qual que é esse novo homem que eu quero pra minha vida. Que foi o que eu expliquei que eu fiz lá com meu marido, né? Eu quero... que o meu marido seja assim, 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 assado. Eu fiz essa lista, eu fiz mesmo, tá, gente? No segundo dia que ele foi embora de casa, eu fiz uma listinha lá do que eu queria pro meu marido. Mas eu também fiz outra lista. Essa outra lista era sobre mim. Quem que eu ia me tornar para ser a mulher deste homem que eu queria ter? Então a gente precisa começar a olhar para dentro e falar o que tem que ser mudado. Porque no formulário de vocês, eu vou ler aqui agora algumas respostas. Que eu coloquei pedi três melhores qualidades e 3 piores defeitos de vocês. E aí eu vou focar nos defeitos. Impulsiva, nervosa, impaciente, medrosa, não sei lidar com a rejeição, procrastinadora, reclamona, chorona, tímida, quero agradar a todos o tempo todo. Sou negativa, egoísta, orgulhosa. Insegura, explosiva, ciumenta. Explosiva, já melhorei bastante, mas quero deixar de ser. Medrosa. Me prendo muito no negativo. Essa aqui falou que não sabe nem quais são as qualidades dela. Outra aqui, descontrole emocional, ou seja, reativa, impulsiva, grossa, reclamona. Isso aqui são vocês que responderam pra mim, tá? No formulário recente agora que vocês fizeram.
Defeito, sou autoritária, muitas vezes sem filtro para medir minhas palavras. Eu não vou magoar, sou preguiçosa, sou desorganizada, sou inconstante. Meu Deus, quantos defeitos. Tá escrito aqui. Indisciplina, desorganização, insegurança, desorganizada, tagarela, eu falo demais, desnecessariamente às vezes, e procrastinadora. Calma aí que tem mais. Teimosia, preguiça, timidez. Não falar na hora certa, excesso de organização, não acreditar em mim. Ó a falta de temperança, excesso de organização, tudo que é em excesso, tudo aquilo que é em falta ou em excesso, se falta demais ou se sobra demais, é um defeito. Se não tem temperança, eu sou perfeccionista. O perfeccionista é um defeito. O perfeccionismo é um defeito, não é uma qualidade. A gente já entendeu. Eu acho que nos dias de hoje já está entendido isso. Alguns 10 anos atrás, perfeccionismo era algo dito, na entrevista de emprego como, qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. O cara achava que estava arrasando na entrevista de seleção ali. Não, ser perfeccionista é péssimo também, tá, gente? Falo demais da minha vida, confio demais nas pessoas, atrasos, eu odeio atrasos. Ela odeia atrasos. O problema dela é que ela odeia, é em excesso. Para ela considerar um defeito, ela tem um problema muito sério com quem atrasa. Não vou nem olhar quem foi, não. Mas devido à rotina, assim... engraçada, entendi agora, calma lá. Ela odeia atrasos, mas devido à rotina dela, ela acaba sempre atrasando. Olha, que coisa. Gente, vocês me impressionam. Impaciente, explosiva, reativa, falo sem pensar. Gente, vocês estão vendo que os defeitos são sempre muito parecidos? Reatividade, impulsividade, negatividade, explosiva, falar sem pensar, falar mais do que precisa falar. Tudo isso eu preciso que vocês entendam que mais do que nunca, é para começar a trabalhar a partir de agora. Não é amanhã, não é semana que vem, é agora. Aí a gente vai lá nos frutos do Espírito Santo, mansidão, domínio próprio. Ou seja, se está faltando mansidão e domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, quando você age com impulsividade, com impaciência, com explosivo, reativa, quando você fala sem pensar, agindo da ingenuidade, falar mais do que devia, falar com quem não tem que falar. Isso é ser ingênua. Ser ingênua não é ser uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é sagaz, ela é esperta. Ela sabe com quem falar, ela tem maturidade para selecionar para quem que ela vai falar o que ela precisa falar. Então, mansidão, domínio próprio, temperança. Vamos aí anotando. Mansidão, domínio próprio, temperança, paciência. É no mínimo. São as virtudes mínimas que vocês hoje precisam começar a desenvolver. Como é que desenvolve isso? No treino, na intencionalidade, no silêncio, exercitando o silêncio na hora de discutir no WhatsApp, na hora que dá vontade de mandar mensagem desaforada. Ele vai ouvir, agora ele vai ouvir. Agora é na hora de dar aquela alfinetadinha santa. Só assim, só para ele entender o que eu tô falando, só para ele ver que eu tô chateada. Exercitar o silêncio. Exercitem o silêncio. Se calar ainda tem sido a melhor coisa que eu tô aprendendo na minha vida. E olha que eu sempre falei muito, viu, gente? Pro meu marido, pros meus amigos, pra todo mundo. Eu falava. E a coisa mais difícil pra mim é escolher me silenciar. Na hora que meu marido fala alguma coisa que eu não gosto, eu respiro fundo. Tento nem mudar o semblante, mantenho a posição. E eu vou ter uma conversa com Deus. Olha, Deus, tu pega teu servo e tu cuida dele. Porque, se eu pegar do jeito que eu tô aqui hoje, eu tô de TPM, eu tô nervosa, eu tô estressada, a criança chorando o dia inteiro, eu não dormi direito. Né? Não tem que passar por isso, não. Mas a minha conversa é com Deus. Aí depois que eu assimilei, que passou a minha raiva, aí eu vou falar, meu bem, na boa, acho que você pode segurar a onda naquilo ali que você falou daquele jeito. Não gostei. Foi mal, nem tinha percebido. Não, nunca resolvam o problema na hora que o problema está acontecendo. Eu falo muito isso, vou falar de novo. Nunca resolvam um problema na hora que o problema está acontecendo. Principalmente se você ainda é impulsiva, reativa, explosiva, negativa, fala demais. Se você não tem estrutura emocional para saber se posicionar, não faça nada.
na hora que o problema estiver acontecendo. E o material complementar dessa semana vai ser um conteúdo que eu tenho dos 3 erros que a mulher sábia não comete. Que fala muito sobre temperança, sobre maturidade, domínio próprio, mansidão, reativa. Como entrar e sair de uma briga, sem precisar que a briga aconteça. A briga só acontece se você der margem para ela. Uma briga só vai acontecer sempre que você quiser. Se você não quiser brigar, o outro pode se descabelar, pode fazer o que for. Se você ficar calada, não existe briga. Se você ficar quieta, não existe briga. Ah, mas eu vou deixar ele falar. Vai. Porque vai ser produtivo. Vai ser produtivo você discutir com uma pessoa que está irada, com uma pessoa que está afetada, com uma pessoa que está nervosa, com uma pessoa que está querendo vingança, que está querendo te humilhar, que está querendo te desprezar. Não importa a intenção que ele tiver. Vai resolver você discutir? Não vai. Então vamos começar a exercitar o silêncio, treinar. E ele é treinável, tá? É treinável todo dia, todo dia, todo dia. Vamos exercitar o silêncio, ó, caladinha. Não discute, não. Enquanto você não souber resolver o problema direitinho, não discute. Quando você for querer resolver, faça um diálogo mental ali, ó. Ensaie essa conversa com dedos, com cuidado, com tom de voz. Igual a Ilane falou. Cara, eu ensaiei o tom de voz que eu ia falar com ele. Sim, ensaie. Ensaie mesmo. Tenha o mínimo de conversas possíveis por escrita, porque a conversa por escrita, às vezes, ela sai toda errada, ela sai toda distorcida. Você fala rindo e o outro lê brigando. Porque o humor dele daquele dia é esse. Então vamos tentar. Se for para ser escrita, escolha muito bem as palavras. Escolha, seja suave, seja branda, seja mansa. A vida de vocês vai ficar mais leve se vocês pararem de querer comprar briga que vocês não precisam ter. Tá bom? Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Eu falei já demais. Eu vou deixar vocês falarem mais um pouco, se alguém quiser falar mais um pouquinho. Que eu dei um jeito no meu celular não acabar a bateria no meio da fala de vocês, igual aconteceu na semana passada. Mas agora, o que vocês levam desse encontro de hoje? Quem quer começar? Deixei vocês muda? Não. Mariana, qualquer uma de vocês duas aí é que falar primeiro. Alguma vai ter que falar, vocês não deixam falando sozinho. A Malu não levantou a mão, a Malu? Ah, não tinha visto não. Malu levantou a mão. Fale aí, Malu. Não levantei não, foi sem querer. Tá bom. Mas pode falar, Malu, agora. Porque você falou um negócio tão bonito lá no grupo essa semana. Você falou que... Não sei se você vai conseguir... Ah, não sei se você vai querer falar também não, mas foi muito bonito. Eu até printei. Achei bonito demais. Eu printei e guardei na minha pastinha de depoimentos, que eu achei muito bonito o que você falou. Porque o que a Manu falou virou a Carla foi no meu privado falar: nossa, aquilo que ela falou eu também me identifico e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu... Que bom, Deus. Continue agindo. Continue agindo ali. E aí, gente? Qual é a pergunta poderosa que eu preciso fazer para vocês abrirem a boca? A gente ainda tem mais 20 minutos, mas a gente pode terminar em 10. Tá bom, vou puxar a fila. Pra mim, assim, hoje o que ficou mais... Eu anotei bastante coisas, né? Eu tenho muito... Eu comprei o livro do Thiago Brunet. Minha mãe vai trazer pra mim. O Princípios Milenares? Muito Sim, porque assim, eu vejo muito essa parte das virtudes, é algo assim que eu quero ir, e os princípios milenares têm um pouco dessa linha. Eu percebi por isso, e eu ainda não tive tempo de listar as virtudes, acabei de listar, aí tô vendo aqui as minhas listinhas dos meus posts de oração, então assim, coisas que eu decidi que eu queria mudar é a mansidão, o controle próprio, assim, é o que eu oro por isso, eu sei que é o que, hoje é o que eu vejo latente e tudo, e essa parte da intencionalidade mesmo, que aí eu acho que aí é puro Deus e inteligência emocional, a gente vai com os dois juntos, então assim, é um desafio, é treino, é repetir, né, comportamento aprendido e repetido, então assim, é isso, estamos no caminho, seguir.
Obrigada. A Wilane sumiu. A Wilane fez igual a gente faz com trabalho home office. Ela ligou, apareceu, deu a sua contribuição inicial e ó, partiu. Ela acha que eu não sei. A Carla, ela já falou que ela tá no momento de ouvir mais, por enquanto, né? Marcela quer falar alguma... Ó, a Margarida apareceu. Eu abro esse meeting aqui é pra ver a carinha de vocês, porque senão eu abria o link no YouTube, na live no Instagram, e não precisava abrir meeting aqui não, pra eu ver a carinha de vocês. Vocês ficam com a câmera fechada? Tem graça não. Eu fechei porque eu tava fazendo as crianças dormir, a luz tá até apagada aqui. Não, essa questão das virtudes é uma coisa que eu já venho pensando mesmo. Realmente da mansidão, do domínio próprio, que eu acho que se a gente dominar essas duas, muitas coisas já melhoram, assim, acho que 100% na nossa vida, né? A paciência também, né, que eu, particularmente, eu tenho que trabalhar muito, porque a questão do tempo que você falou, até no começo que você falou, esqueci o nome, não lembro da passagem que você falou, que orou 20 anos. Foi, Isaac orou por Rebeca. Isaac orou 20 anos. E quando fala isso, me causa desconforto, sabe? Me causa. Não vou mentir, que me causa muito desconforto ter que esperar esse tempo todo, sabe? E eu quero trabalhar isso em mim, porque não tem que me causar desconforto. Eu não tenho que ficar desconfortável. Se a gente confia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que a gente está fazendo a nossa parte para viver em comunhão com Ele, seguindo os propósitos e os planos dele, a gente não pode ter o nosso tempo e a pressa daquilo que a gente quer que se concretize, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, a gente faz a nossa parte e espera Ele fazer aquilo que não está no nosso controle. E pensando assim, na questão de cuidar, talvez eu precise alinhar muita coisa ainda para eu ver resultados que eu não estou tendo. Que, por Tipo exemplo, o quê? Eu até já consegui alguns ganhos. Eu fiz meus exames, até saiu estou com algumas alterações sim que eu vou precisar ajustar. A água foi uma coisa que eu consegui regular, eu tô tomando, tem dia que eu tomo mais de 1,5 litro de água por dia. Bem. Mas a alimentação e a atividade física eu ainda não estou conseguindo encaixar no meu tempo. Já até conversei com o personal, mas como essa semana voltaram às aulas das crianças e eu estou ainda entrando na rotina de retorno das aulas das crianças, mudança de rotina, porque agora eu não tenho mais o meu marido em casa, né? Então a gente tem que meio que organizar como que vai levar, como que vai buscar. E essa semana isso foi bem conflituoso, sabe? Gerou alguns atritos, porque tirou ele da zona de conforto, né? Tirou ele da zona de conforto, porque ele que tá com o carro, ele tem que ficar fazendo, mas está desconfortável para ele e ele devolve para mim. Então essa semana, hoje ainda é quarta, mas essa semana já começou assim bem conflituosa. Então a atividade física é uma coisa que eu ainda não estou conseguindo ajustar. Até dei uma de cara de pau, porque ele é profissional de educação física. Dei uma de cara de pau e perguntei o que ele podia me ajudar. Porque como esse mês eu gastei com material de escola e tal, não ia ter dinheiro para pagar academia esse mês. E se ele poderia me ajudar. Ele até falou que poderia, mas teria que chegar aqui em casa às 6 horas da manhã. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso com ele. Com seu marido? Ele se disponibilizou aí 6 horas da manhã. Mas ele oscila muito, Ruana. Tudo bem, oscilar faz parte. Lembra aquela briga do consciente com o inconsciente? Ele tá nessa. Tem horas que ele fala, cara, aqui é meu lugar. E aí ele vai. E aí o inconsciente dele toma conta, porque ele ainda tá raso, ele ainda é um homem imaturo. Aí ele se deixa levar pela carne, pelo estômago. E quer viver a vida de solteiro. Mas ele tem a semente plantada no coração dele e ele sabe aonde que é que ele devia estar. E vamos lá, gente, vocês concordam comigo que ex-marido... Eu percebo sim.
ele se enxerga como ex-marido, né? Porque ele saiu de casa, né? Segundo ele não tá casado. É normal o ex-marido aceitar seu personal trainer e ir na casa às 6 horas da manhã pra dar aula? Então, hoje ele falou isso, amanhã eu já não sei, sabe? Sim, ó o pensamento, ó a racionalização aí, ó. Já querendo pisar onde... eu não quero passar pela rejeição, então eu não quero ser rejeitada. Aí eu nem quero confiar que ele vai ficar aqui porque ele vai me rejeitar. Então, entendeu? É o ciclo vicioso. Curte o momento que puder. Eu acho que vale a pena você se esforçar um pouquinho pra atender ele 6 horas da manhã, viu? Eu acho. Mas fica aí, fica a seu Não, às critério. 6 horas da manhã eu já tô cansada de estar acordada. Pra mim não vai ser problema em relação a levantar. Eu já estou acordada. Então, fala aí com Vamos ele. ver se vai. Ué. Semana que vem eu. Se essa é a arma que semana tu tem vem eu hoje, trago notícia e se funcionou ou não. eu acho que vale a pena. Não gera expectativa, mas se é o que você tem pra trabalhar agora. É uma oportunidade de vocês se contarem, né? Sim, sim, sim. Então, muito bom, muito bom. Gostei de saber. Vou querer saber informações e eu vou te responder o que você me perguntou no privado, viu? E é isso. Então, obrigada. Nada. A Wilane arrumou, olha ela esperando o marido dela com esse vestidinho preto, essa blusa preta, sei lá o que ela tá usando. Ela foi lá se arrumar, essas bonitas. Ó, o marido vai chegar da igreja com o filho, vai encontrar o quê? Uma mulher cheirosa. Tá desligado seu microfone. Ah! Já chegaram. Eu desliguei a câmera naquela hora porque eles chegaram e o Benjamin não para de pular em cima de mim. Não. Aí eu peguei e desliguei, né? Desliguei a câmera porque ele veio mamar. Aí tô aqui nessa luta. Então tá bom. Ele só vai lá, volta, vai lá. Fica tranquila. Volta. Qualquer contribuição que você queira trazer, o grupo já tá aberto. E aí a gente pode continuar conversando por lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer ouvir alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta?